que eu achei da prova do primeiro dia do Enem de 2023. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, sou estudante de medicina da UFRJ, atualmente do 5º período, e eu todo ano acabo que faço a prova justamente para poder me atualizar, poder comentar ela depois com vocês e realmente poder continuar trazendo um conteúdo de qualidade e atualizado na preparação para o Enem, para os vestibulares aqui no meu canal. E vou comentar agora para vocês quais foram as minhas impressões sobre esse Enem de 2023. Eu peguei aqui o caderno rosa e, primeiro de tudo, queria comentar sobre a redação, né, que foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil. Então, sem dúvida, maior frase-tema que já caiu num tema de Enem, assim, uma frase-tema imensa, gigantesca, um tema com certeza muito importante de ser discutido, sem dúvida nenhuma, né, porque muitas mulheres trabalham com esse tipo de coisa e tal, e falam que elas não fazem nada, o que não é uma verdade, porque muitas vezes elas trabalham mais do que os próprios maridos, quando elas estão fazendo esses serviços domésticos em casa, em cuidar dos filhos, da mãe, esse tipo de coisa. Então, sem sombra de dúvidas, é um tema muito relevante, mas totalmente inesperado para o Enem. Então, quem estava apostando em etarismo, em meio ambiente, em educação, errou completamente. Foi um tema totalmente inesperado, assim como é na maioria dos outros anos. Então, a gente teve um tema aí com uma frase-tema imensa que eu senti dificuldade ali para poder ficar encontrando sinônimos, esse tipo de coisa, ao longo da redação. O problema principal foi a visibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres no Brasil e, no meu caso, eu explorei duas causas, que foi a naturalização pela sociedade dessa situação problemática, da invisibilidade a qual essas mulheres sofrem e a insuficiente ação estatal para contrariar esse problema. Então, baseei minha argumentação nessas duas causas, que são as causas que eu utilizo no meu modelo Coringa de redação e que eu utilizei nos últimos 3 anos aí do Enem, beleza? Então, basicamente, a redação foi um tema muito grande que eu senti dificuldade em encontrar ali sinônimos, esse tipo de coisa, mas eu também estava muito desacostumado de fazer redação também, mas eu acredito que eu consegui escrever uma boa redação baseada ali no meu modelo, que com certeza serviu muito bem para esse tema, beleza? E agora, comentando sobre a prova de linguagens. Na prova de linguagens, eu achei, assim, uma prova que seguiu mais ou menos o padrão dos últimos anos, alguns textos mais confusos, esse tipo de coisa. Senti que tiveram menos poemas até do que nos últimos anos, eu não sei se eu posso estar enganado, é a minha impressão que eu tive. Muitas questões com 2 textos, né, para você realmente elaborar baseado em 2 textos. Então eu senti mais questões desse tipo, uma prova longa, sem dúvida, uma prova longa que exigia muito do candidato, muita concentração, muita atenção ali aos detalhes do texto, aos detalhes dos comandos, e mais uma prova que eu senti que não variou tanto em relação aos outros anos, beleza? Então, seguiu mais ou menos o mesmo padrão. Temáticas muito sociais foram abordadas também, questões bem interessantes, assim, mas uma prova que realmente exigia muito do candidato uma boa capacidade interpretativa. Quanto à prova de humanas, eu senti que tiveram algumas questões muito fáceis e algumas questões bem difíceis, sabe? Então foi uma prova que teve ali um viés muito interpretativo também, assim como linguagens, né? A gente teve uma prova com viés muito interpretativo, mas algumas questões conteudistas foram abordadas. Uma prova que não variou tanto dos últimos anos, caiu temáticas sociais, caiu ditadura militar, tiveram questões de filosofia, 2 sobre existencialismo de Sartre. Então uma prova ali bem variada e que, na minha concepção, não se modificou tanto em relação aos outros anos, mas uma prova assim que tem o seu grau de dificuldade elevado e que, assim, que pessoas que saíram do ensino médio comum não teriam condição de realizá-la e conseguir uma boa nota, sabe? Então, uma prova que com certeza evidencia a desigualdade da educação no nosso país. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a pessoa que conseguiu se preparar bem, conseguiu fazer várias provas ao longo do ano, conseguiu realmente ter calma ali ao longo da prova, conseguiu um bom resultado nessa prova. Eu acredito que tenha conseguido, porque não variou tanto em grau de dificuldade, em como são cobrados os conteúdos em relação aos outros anos. Pelo menos essa é a minha concepção saindo agora da prova. Então, essa foi a minha opinião sobre o primeiro dia do Enem de 2023. Falando um pouco sobre como que foi fazer a prova para mim. Eu tive muita dor de cabeça ao longo da prova, muita dor de cabeça mesmo, e eu não tinha remédio, fiquei até enjoado de tanta dor de cabeça que eu estava tendo. Então eu procurei a chefe da sala e falei que
não estava conseguindo, que estava com muita dor de cabeça, que precisava de ajuda, e graças a Deus ela conseguiu um remédio para dor de cabeça para eu tomar, eu tomei e consegui ficar bem. Muito agradecido a ela, porque sem dúvida foi algo que estava me atrapalhando ali e que estava cada vez mais se agravando. Eu estava até com vontade de vomitar ao longo da prova, de tanta dor de cabeça que eu estava, mas eu consegui essa dipirona, consegui ficar até o final e resolver todas as questões e deu tudo certo. Fiquei até o último minuto, mas deu tudo certo, sabe? É uma prova, assim, bem trabalhosa, que com certeza o estudante que acabou de sair, recém-saído do ensino médio, não conseguiu um bom resultado, mas que, baseado nos últimos anos, ela é uma prova, assim, que segue mais ou menos o mesmo padrão. Não senti grandes diferenças no primeiro dia do Enem de 2023. Se você não é inscrito, já se inscreve e comenta aí embaixo qual foi a sua concepção, o que você achou sobre essa prova, pra gente também ter uma noção geral de como que os participantes se saíram e qual a opinião deles em relação à prova. Então é isso aí, boa sorte a todos, não acabou. Se você foi mal nesse primeiro dia, totalmente possível você compensar e ir bem no segundo dia, sabe? Teve uma menina, até que eu conto essa história, que ela acertou acho que 60 questões no primeiro dia, só que ela compensou no segundo dia com 80 questões e conseguiu a aprovação ali em medicina na UFSC, se eu não me engano. E assim, não acabou, sabe? Você pode conseguir uma nota boa na redação que você não deve estar esperando. Se você não conseguir bem linguagens humanas e tal, não acabou. Só acaba depois do apito ali final do segundo dia. Então, siga estudando ao longo dessa semana. Vai ter conteúdo aqui no YouTube, vai ter conteúdo lá no Instagram. Inclusive, me segue lá, @marcos.vaz. E não desanima, de verdade. Persevera, persiste, que o segundo dia com certeza pode contribuir demais para sua nota e ser decisivo na sua aprovação. Então é isso aí, uma ótima preparação final a todos aí para o segundo dia e eu tô aqui com vocês torcendo muito. Tamo junto e até a próxima.